hashtag 090 Apocalipse, estudando as profecias. Estas ordens concordavam tanto com a predição que se diria que o próprio califa agiu cientemente em obediência direta ao mandato mais elevado que do homem mortal. O próprio ato de partir para a luta para propagar o maometismo em lugar do cristianismo repetiu as palavras que no Apocalipse Jesus se encontrava predito que ele havia de dizer. Na verdade, a religião do Cristo ainda não existe ainda na face da Terra. Não aconteceu o cristianismo aqui. O que vem desde os primórdios do cristianismo é apenas uma preparação. Os homens são bem intencionados, são muito bonzinhos, né? Mas ainda não houve cristianismo. Só vai começar mesmo a haver depois que a humanidade entender e entronizar no coração o novo mandamento do Cristo. Porque não pode haver cristianismo sem o Cristo. E eu já falei aqui algumas vezes, mas não vou me cansar de repetir nunca. O novo mandamento de Jesus é a chave de todos os problemas da humanidade. Ele disse lá no Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 13, versículo 34, novo mandamento vos dou. Olha, é novo mandamento. Tá? Não é aqueles 10 de Moisés, não é que apagou. Não, eles estão aí para ter cumprido também. Mas ele diz, ele dá um novo, que é o 11º mandamento das leis de Deus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu, Jesus, né, vos amei. E ainda deu uma regra. No versículo 35 ele diz lá, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é aquele amor que está lá em Moisés, né, da regra áurea, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, amar com o amor do homem. O que o homem sabe de amor? Não é? Mas Jesus veio, o Cristo planetário ficou visível aqui na Terra, pregou o amor, viveu o amor, exemplificou o amor, para nos dizer o que é o amor incondicional. Mas não é um amor inteligente, burro, não é aquele amor que a gente vai ajudar uma pessoa que está fazendo mal a ela mesma, não é isso. É um amor, tanto é que Jesus não curava todo mundo. Ele curava aquele que ele, com aquela visão sideral dele, sabia que aquela pessoa estava merecendo ser curada. Tanto é que aqueles leprosos que ele curou, depois voltaram a lepra nele, porque eles voltaram a cometer os mesmos desvios morais ou mentais, comportamentais. Então, sempre quando Jesus dizia, curava, ou como foi o caso de Madalena, dizia, vais e não peques mais. Mas vamos lá. Sem o novo mandamento não há cristianismo. Então isso já ficou entendido. Nisso é lógico, compreender que quem não vive o novo mandamento não é do Cristo. Então vai ser de quem? Não é que a gente tem que viver na perfeição de Jesus, mas nós temos que tentar o tempo todo, viver tentando praticar aquele. Em cada ato nosso, em cada atitude nossa, a gente tem que pesar o valor daquela atitude, tá? Para a gente não errar nisso. Vamos errar todo dia, claro, erros novos, mas os mesmos erros não têm perdão. Aí está, portanto, chegou a hora do sinal de Deus nas suas testas. A propósito, capítulo 7, versículo 1 e 3, né, voltando aqui, vimos que o selo ou o sinal de Deus é o sábado do 4º mandamento do verdadeiro decálogo. Isso aqui é uma outra coisa muito interessante, que é
compromisso com aquilo que está previsto lá nos 10 mandamentos, o 4º mandamento. Porque os homens o que fizeram? Transformaram o domingo no sábado. Por que interesse? Então, eles já cometeram aí um grande crime. Nós vamos estudar isso profundamente, porque isso tem um valor criminal terrível para as leis de Deus, porque é aí que está um dos maiores pecados que a humanidade cometeu. Mudar o culto ou o louvor a Deus do sábado para o domingo. Interesse comercial, interesse e outros interesses aí, né? Vamos lá. Então, a ordem de Abu Bakr foi esbarrar aqui no 4º mandamento do legítimo decálogo de que ninguém tem o direito de revogar. Os 10 mandamentos são os que estão na Bíblia. Os outros 10, se não estiverem de acordo, estão errados. A história não omite o fato da existência de observadores do verdadeiro sábado, através de toda a presente dispensação cristã. Mas é claro que alguns têm levantado a questão. Quais eram os homens que, naquele tempo, tinham o sinal de Deus nas suas testas e que, devido a ele, se eximiriam à opressão maometana? Recordemos o fato de, aqui já aludimos, de que, através de toda a dispensação cristã, tenha havido pessoas com o sinal de Deus nas suas testas, ou seja, inteligentes observadores do verdadeiro sábado, o que está no decálogo. Porque, para nós, os verdadeiros 10 mandamentos são aqueles que estão na Bíblia Sagrada. Lembremos ainda que a profecia assegura que os ataques deste poder assolador não são dirigidos contra eles, mas contra outra classe de gente. O assunto fica assim liberto de toda dificuldade, porque isto é tudo que a profecia realmente afirma. Só uma classe de pessoas é diretamente representada no texto, as que não têm o sinal de Deus nas suas testas. Sua preservação é apenas implicitamente introduzida. Realmente, não consta na história que algum deles tenha sido envolvido em qualquer das calamidades infligidas pelos sarracenos, ou objeto do seu ódio. Reparem bem, foram enviados contra outra classe de homens, e a destruição que viria sobre esta classe de homens não é apresentada em contraste com a observação de outros homens, mas apenas com os do fruto e verduras da terra. Abre aspas. E assim lhe foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, mas apenas a certa classe de homens. E em cumprimento, vemos o estranho espetáculo de um exército de invasores poupando coisas que tais exércitos geralmente destroem, como seja a face da natureza e a sua produção, e em cumprimento de sua permissão de danificar os homens que não tivessem o sinal de Deus em sua testa, fendendo os crânios de uma classe de religiosos com as suas coroas raspadas e que pertenciam à sinagoga de Satanás. Estes eram, sem dúvida, uma classe de monges da Igreja Católica Apostólica Romana. Contra estes foram dirigidos exércitos maometanos. E parece que há uma propriedade particular, se não um desígnio, em os descrever como não tendo o sinal de Deus em suas testas. Tanto mais que se trata da própria igreja que arrebatou a lei de Deus, o seu selo, rasgando o verdadeiro sábado, estabelecendo em seu lugar uma falsificação. Seguimos na próxima hashtag.